Eu acho que você não quer com que eu me introduza, não é? Você quer que eu já fale direto para o assunto. Então, eu vou fazer isso. Uma das formas de nós deixarmos com que as coisas venham fluir em nossa vida é nós deixarmos de possuir para usar. Existe uma grande diferença entre possuir e usar. Eu acho que você já entendeu. E a partir daqui você já entende qual que é o ponto que a gente já pode chegar. Se você está interessado em poder conhecer os detalhes de como é que a gente pode alcançar esta visão, para que isso venha fazer parte de nossa vida, para que a gente venha transcender uma dimensão onde as coisas são limitadas e a gente comece a deixar com que a vida venha fluir, com que as coisas aconteçam, porque o universo em si já é o próprio amor. Ele já está perfeito, tudo está no lugar. O problema está que nós às vezes colocamos, ou seja, nós queremos controlá-lo a ponto de que, na verdade, ao invés de as coisas acontecerem do jeito como deveria, a gente prende as coisas. A gente não deixa com que as coisas fluam. A gente não deixa com que as coisas simplesmente tudo esteja no lugar. A gente interfere. E isto acontece porque a gente não sabe como deixar com que isso aconteça. A gente não sabe como deixar com que isso seja simplesmente um fluxo. E então a gente acaba prendendo as coisas. E isso é uma das capacidades que a gente pode alcançar quando a gente entende a visão do nosso ser, a visão sobre a energia, sobre o dinheiro em um nível espiritual, em um nível da consciência, em um nível do ser. Isto é uma das formas de nós levarmos as coisas de uma forma mais saudável. Então, eu espero que, se você é novo aqui no canal, faça a sua inscrição. E eu sei que o canal ainda é novo, é pequeno, mas eu acredito em você. Eu sei que você pode contribuir para o crescimento deste canal, porque tem muita coisa que eu quero compartilhar com as pessoas, tem muita coisa que eu quero entregar. Algumas pessoas podem não estar preparadas, ou talvez ainda não seja o momento de eu poder compartilhar esses conhecimentos que com o tempo eu estarei disponibilizando. Com o tempo ainda vem muita coisa que você não faz ideia. Isso vai abrir a sua percepção, vai abrir a sua visão sobre a vida, sobre todas as coisas, a forma de nós levarmos as coisas. Você vai entender o impacto do nosso ser, sobre o universo, sobre a vida, sobre aquilo que você é, mas você ainda não despertou essa essência, este potencial que você tem, que está escondido em você, que está dormente em você. E eu espero contribuir muito para isso na sua vida e a forma como você venha levar as coisas, que você seja aquele que está andando em transformação constante. Então, se você é novo aqui no canal, faça a sua inscrição, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilha com quem você acha que precisa desse tipo de conhecimento, deste conteúdo, que consoante o tempo, para que você não venha perder várias coisas que eu ainda tenho para você, você pode usar isso ao seu favor. Então, continuando aqui com o tema sobre como que acontece a relação entre possuir e usar, como que a gente deve enxergar, ou seja, isso ele ajuda em nós deixarmos com que as coisas fluam. O fluxo é o estado natural do universo, é o estado que mantém as coisas no lugar, é o estado que mantém o alinhamento entre todas as coisas, ele deixa as coisas organizadas. Isso é uma lei que é uma lei do ser. O ser é o estado onde não existe uma definição. Esta definição é uma limitação. A limitação é a matéria. E este termo do ser é um estado do fluxo. Se as coisas não estão definidas, é porque as coisas não estão presas. É porque as coisas sempre estão em um estado de renovação. É um estado onde existe o fluxo, a corrente das coisas, que isso nos explica sobre o movimento,
sobre a movimentação das coisas. Então, o nosso corpo, por exemplo, para ele estar saudável, ele precisa estar no estado de fluxo. A gente precisa deixar com que as coisas fluam. E constantemente nós, às vezes, ficamos adoecidos porque nós não estamos em um estado de fluxo. A gente não está deixando com que as coisas venham fluir, com que haja uma regeneração da nossa genética. E se você não sabe, nós somos esses seres que afetam o corpo, que afeta a mente e que afeta toda a realidade. E tudo isso acontece a partir de um campo do vazio. Inclusive, em próximos vídeos eu quero compartilhar com você um tema que tem a ver sobre isso e que vai abrir muito a sua percepção, vai te fazer entender um nível de manifestação que você não tem ouvido. Se você quiser isso daí, deixa no comentário que eu vou poder compartilhar com você sobre este tipo de conteúdo. Então, quando a gente deixa as coisas fluir, é porque as coisas estão funcionando, é porque as coisas estão em alinhamento. E quando as coisas estão em alinhamento, a forma como nós vamos levar a vida, todas as coisas, eles estarão na correspondência. Porque nós não estamos tentando aprisionar as coisas. Nós estamos deixando com que as coisas estejam em movimentação. Esta movimentação é como se fosse aquela linguagem de dar e receber. Dar e receber. Porque constantemente nós fazemos isso. Nós fazemos isso em relação ao tempo. Isso pode ser a um tempo mais vasto e em um tempo mais instantâneo. E nós constantemente estamos nesta operação instantânea. Então tudo na tua vida está acontecendo em um nível de dar e receber. Muitas vezes nós estamos querendo prender as coisas em nossa vida. Essa forma de nós termos a noção sobre o possuir, ele já nos leva em uma consciência da matéria. Nós estamos possuindo, por exemplo, nós possuímos o corpo, mas nós não somos o corpo. Só que quando nós nos prendemos em possuir o corpo, nós nos prendemos, nós nos limitamos, nós simplesmente dependemos do corpo. Então a nossa visão será muito limitada, a nossa forma de experienciar a vida será muito limitada, porque nós estamos possuindo o corpo. Nós parece que não queremos desprender o corpo, que ficamos na dependência do corpo. Nós estamos possuindo. Essa é a linguagem de nós possuirmos a matéria. Só que o possuir é uma linguagem limitada de usar. Ao invés de nós usarmos, nós nos prendemos em possuir. É como se fosse que nós queremos deixar as coisas ali, nós queremos economizar. Só que quando nós queremos economizar, na verdade, nós estamos fazendo com que isso não venha fluir. Nós não estamos deixando com que isso seja livre. Então, por causa de esta forma de nós mantermos as coisas, não deixando com que ela venha fluir, isso causa uma doença. Isso causa com que haja enfermidade, com que as coisas não estejam no lugar. Então, a nossa vida estará bagunçada, a nossa vida estará bloqueada, estará em um ciclo que parece que não termina, porque nós nos prendemos na matéria, porque nós estamos dependendo da matéria. A nossa visão simplesmente é da matéria, ao invés de a gente transcender a matéria e acessar uma consciência que deixe com que as coisas aconteçam. Então, essa forma de nós possuirmos a matéria, ele nos dá a visão de que nós estamos sendo governados, nós estamos sendo dominados pela energia da matéria. E uma coisa que você deve lembrar é que você não é a matéria, você está além da matéria, é você que forma a matéria. Só que quando você se prende na matéria, você não deixa com que o seu poder venha afetar a matéria, você não deixa com que as coisas aconteçam de uma forma que seja do seu desejo, porque você está dependendo da matéria. Ao invés de você usar, dominar, governar e colocar as coisas do jeito que você queria, é como se fosse que aquilo vai influenciar você. É como se fosse que isso vai limitar a sua visão, vai limitar a sua consciência. Então as coisas acabam ficando bloqueadas. E isso acontece muito em muitos de nós. Porque nós queremos possuir, porque nós nos apegamos à matéria e acabamos ficando simplesmente presos dentro deste ciclo. Como é que a gente pode sair dessa? Como é que a gente pode resolver esse caso? E nós deixarmos de possuir. E nós devemos passar
E nós devemos passar a usar, porque o usar é o que nos dá um entendimento que nós não somos a matéria, nós não somos o corpo. Então, nós somos o espírito. Nós somos o que está além do corpo. Nós somos o que está além da matéria. E esta visão, ele amplia. Ele te dá a capacidade de não depender do corpo. Ao invés de você simplesmente usar o corpo físico como o esforço da matéria para mudar as coisas, você vai usar o poder do espírito. Você vai usar o poder da energia, da consciência mais elevada, e você vai poder afetar as coisas em um nível que não está limitado, é um nível onde parece que as coisas estão trabalhando a nosso favor, porque nós não estamos presos na matéria, nós não estamos dependendo da matéria. Nós sim, ao invés da matéria nos dominar, nos governar, nós passamos a dominar a matéria. E isso é já um princípio de nós transcendermos a energia do dinheiro. E essa transcendência de nós, ao invés de nós olharmos simplesmente em um contexto físico, nós olhamos em um contexto que é original, que é mais essencial. Isso é uma das formas de nós passarmos a desbloquear a nossa vida. Nós abrimos as possibilidades, as oportunidades novas em nossa vida, porque nós não ficamos presos simplesmente em nosso corpo, nós não ficamos presos simplesmente na matéria, nós não queremos nos apegar à matéria, nós transcendemos a matéria. Quando nós começamos a transcender a matéria, é porque nós já não passamos a possuir, nós passamos a usar. E esta visão de nós passamos a usar, ele te dá uma visão mais elevada, uma visão menos limitada. Como é que isso acontece? Faz de conta que você tem uma caixa de ferramentas. E nessa caixa de ferramentas você tem muitas ferramentas que você pode usar. Só que nessa ferramenta você vai precisar de um dele para usar. E a partir dali, quando você entende que ao invés de você possuir, você já sabe que você possui a matéria, que você possui as ferramentas, o que você precisa é usar a matéria. Porque quando você pensar em possuir as ferramentas, você vai limitar. Você vai se limitar em um contexto de que é como se fosse que você simplesmente tem isso e você já não consegue enxergar as outras partes. Você já não consegue enxergar de uma forma que está além dessas ferramentas. E essa forma de, quando você entende sobre o possuir, você já percebe que você tem a ferramenta. O que você vai precisar é ir além de possuir. Este ir além de possuir é você passar a usar isso. Você não vai se prender nela, você vai saber para que ela serve. Você vai saber quando usar. Você vai perceber o que você vai usar para que fim. Você vai perceber que isso serve para coisas específicas. Só que a visão de possuir, ele nos dá uma visão limitada. É como se fosse que a gente não está claro. A gente simplesmente acha que nós possuímos e acabou. Mas na verdade, a visão de usar, ele nos dá uma visão de sabermos quando usar alguma coisa, para que alguma coisa serve, quando, onde. Isso é uma das percepções de liberdade. É uma das percepções de você deixar com que as coisas fluam. Ao invés de você se prender nas coisas que você tem, você precisa usá-lo. Você precisa perceber que quando você está a usar, é como se fosse que você não está preocupado com as coisas. Quando você não está preocupado com as coisas, você permite com que você sinaliza para o universo, para a vida, de que você está entregando e você vai permitir com que aquilo volte. Só que quando você possui, você simplesmente entrega, mas você não recebe de uma forma que equivale do jeito como deveria. Você prende as coisas, você não deixa com que haja o fluxo, você fecha a porta de passagem quando você possui. Mas quando você usa, você permite com que haja saída e haja entrada. E este é uma das formas de nós entendermos o caminho do fluxo. O caminho que a gente forma para as coisas estarem em funcionamento. Então, a visão de usar é que ele nos dá uma sensação de despreocupação.
Esta forma de nós não estarmos preocupados é que nos permite nós usufruirmos de nós mantermos as coisas a fluir. É como se fosse que, ao invés de você se preocupar em o que você vai fazer, como se fosse que você não tem algo suficiente para realizar alguma coisa, mas ao invés disso, você simplesmente faça e de repente as coisas começam a acontecer, como se fosse que as coisas começam a se corresponder. Parece que onde não havia possibilidade, agora existe uma possibilidade. É como se fosse que existem coisas que estão começando a trabalhar ao seu favor, porque essa é a consciência de você usar. Esta é a consciência de você não se prender na matéria, e você transcender a energia da matéria e você deixar com que as coisas fluam, para que você venha deixar com que as coisas comecem a dar certo, porque você permite com que haja o fluxo do universo estar no lugar. Você permite com que isso venha estar na sua perfeição. Você não precisa fazer alguma coisa. Você não precisa querer controlar as coisas. Você precisa estar em silêncio. Este estar em silêncio é a harmonia com o universo. E a harmonia com esta perfeição do universo, com todas as coisas, com a vida. Você se torna um. Isso é um estado sagrado. É um estado onde você não está em preocupação. Você deixa com que as coisas aconteçam. Você dança a dança do... Você dança junto com o universo, com a música do universo, com a vida. Isso é uma das formas de nós desbloquearmos a nossa mente, desbloquearmos o nosso espírito de matéria. Isso é um dos princípios da transcendência do dinheiro. Exatamente. Em próximos vídeos eu vou falar muito mais sobre essa forma de nós transcendermos a energia do dinheiro, ou nós simplesmente estarmos em um estado onde nós transcendemos todos esses termos, essa energia, ou seja, uma visão mais ampla, uma visão mais elevada que nos faz transcender o dinheiro, nos faz transcender esta percepção limitada. E este é um dos vídeos que contribui para isso. E se você gostou deste vídeo, deixa no comentário. Eu ainda tenho muito para poder compartilhar com você sobre esses temas e vários outros que estão por vir. Eu espero que você esteja ligado. Então, nos encontramos em um próximo vídeo.